Olá, amigos. Tudo bem? Estamos de volta para falarmos um pouco mais sobre a nossa vida, sobre o Espiritismo. Bem, hoje vamos falar sobre algumas previsões feitas pela doutrina espírita há coisa de 250 anos atrás, aproximadamente, quando a doutrina foi codificada por Allan Kardec. Volto a repetir, e é muito importante: a doutrina espírita não foi criada por Allan Kardec, mas sim codificada, ok? Então, para aqueles que quiserem saber como isso aconteceu, é só assistir alguns vídeos que eu já postei por aqui, que falam um pouquinho mais sobre isso. Bem, o que me traz nesse momento para falar com vocês, o assunto, é que a visão da doutrina espírita sobre as coisas que foram ditas naquela época, algumas já estão sendo, a gente pode observar que estão acontecendo naturalmente. Vou citar um exemplo. Quando Allan Kardec perguntou a um espírito se o espiritismo seria a religião do futuro, que no futuro só teria espiritismo, porque na visão de Kardec e de tantos outros espíritas, a doutrina espírita ela esclarece muitos fatos, onde existe muita razão. A reencarnação, os motivos das diferenças sociais, dos sofrimentos e etc. e tal. É uma doutrina reveladora, por assim dizer. E numa das questões que Kardec questiona a um espírito, ele faz a seguinte pergunta: se o espiritismo seria a religião do futuro. Foi essa a pergunta feita. Mas, pois então o espírito responde: não, o espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Essa foi a resposta dada a Kardec há 250 anos atrás, quando o espírito sequer era conhecido, estava começando a caminhar naquela época. Ok? Então, na atualidade, depois de 250 anos passados, a gente observa que a maioria dos religiosos de diversas religiões, católicos, protestantes, evangélicos e etc., já admitem a reencarnação. A maioria, embora veladamente. Mas eu pessoalmente conheço muitos católicos que frequentam a Igreja Católica por conveniência, porque gosta, por causa da família, por causa do meio social que habitam, que frequentam e etc. e tal. Mas que entendem como sendo racional e lógico a reencarnação. Isso a gente vê constantemente. Não só no meio dos católicos, não. De outras religiões também. A gente vê também, além desse fato, dos católicos, de muitos já reconhecerem a reencarnação como uma coisa verdadeira, nós também vemos os evangélicos, que até bem pouco tempo atrás não admitiam falar em espíritos, espírito do mal, espírito disso ou espírito daquilo. Eles chamavam tudo de quê? De Satanás, de capeta, não é isso? Era para eles só existia o Satanás. Era o Satanás ou era o capeta? Enfim. Hoje eles já pronunciam a palavra espírito. Fala que tem hoje espíritos que querem fazer mal. Quer dizer, conforme os espíritos informaram a Kardec, há alguns anos atrás,
há 250 anos atrás, já vemos a reencarnação dentro das religiões. Já vemos as pessoas admitirem o espírito dentro de diversas religiões. Ou seja, está sendo cumprido aquilo que foi dito. Aos poucos, as ideias espíritas vão penetrando nas religiões automaticamente, porque o ser humano, aos poucos, vai adquirindo certos conhecimentos, vai se aprimorando, sua inteligência vai ampliando aos poucos, ok? Então, irmãos, está sendo cumprido uma das revelações feita pelos Espíritos, tá? Então, todas essas coisas irão ser cumpridas. Por quê? Porque é uma necessidade do ser humano. Volto a repetir, a doutrina espírita não é a melhor religião que existe. A melhor religião que existe é aquela que faz com que aquele ser se modifique para melhor, que ele passe a ser mais útil ao seu semelhante, que ele passe a aplicar o amor ao próximo e principalmente a caridade. Essa é a melhor religião para o ser humano, ok? Não adianta nós frequentarmos certas religiões e não cumprirmos com as coisas morais, principalmente, porque todas as religiões, sem exceção alguma, pregam o amor ao próximo, ao seu semelhante. Não é verdade? Pregam a caridade. Não é verdade? Então, se você frequenta uma determinada religião e consegue fazer o bem ao seu semelhante, consegue dominar as suas tendências que precisam ser dominadas, você está na religião certa. Ok? Para Deus, o que importa não é a religião que o ser humano se encontra. Para Deus, o que importa é o quanto esse ser humano faz o possível para ajudar seu semelhante. Agora, quanto mais esse ser humano, nós, evoluirmos moralmente, mais nós vamos tendo condição de ajudar alguém de fato, tendo conhecimento. Quanto maior o conhecimento, maior a nossa condição de ajudar. Deve ser essa a nossa proposta. Obter conhecimento para melhor ajudar. Eu vou contar um fato que aconteceu com um conhecido meu, e vocês vão entender como é importante nós estarmos sempre preocupados com o nosso semelhante. Ok? O que ocorreu foi o seguinte. Esse conhecido meu estava na sua casa quando uma vizinha dele veio pedir socorro, ajuda a ele. Bateu palmas, chamou ele, ele foi atender essa moça, essa senhora. E ela falou que o seu esposo havia 2 dias que estava sem aparecer em casa. O esposo dela trabalhava com transporte escolar. Ele tinha um carro que transportava essas crianças em determinado bairro. Então ela me pediu para esse conhecido meu, que ele fosse até esse local, em outro bairro, com ela, para procurar saber do esposo dela. Ok? Esse conhecido meu falou para ela, não, tudo bem, a senhora quer ir quando? Ela falou, não, amanhã o senhor pode me levar até lá, para eu procurar saber se houve algum problema com ele, se ele está no hospital, bem, enfim, ela estava muito preocupada. Esse conhecido meu falou para ela que poderia sim, não tinha problema algum, que dia seguinte ele iria com ela procurar saber do esposo. Tá? Ficou assim decidido, tomaram essa decisão. Porém, esse conhecido meu, quando ele entrou para a sua residência, comentou com a esposa dele o que havia ocorrido. Aí
passados alguns minutos, ele começou a pensar se poderia, de fato, estar acontecendo uma coisa séria com esse esposo dessa mulher ou não. Então ele tomou a decisão de fazer uma oração e pediu a Deus uma ajuda. Pediu a Deus que, se fosse realmente necessário, que ele levasse essa senhora até o local onde o marido dela estava trabalhando, que Deus fizesse com que isso ocorresse. Mas se isso fosse trazer problemas, principalmente para a vida conjugal do casal, que Deus desse um jeito de ter uma solução diferente. Ok? Bem, fez a oração, conversou com Deus e pediu ajuda para que ele pudesse ser o mais útil possível. Desculpe. O que aconteceu? Então, no dia seguinte, quando ele estava pronto para levar essa vizinha para procurar seu esposo, ela, quando chegou na casa dele, chamou ele e ele foi atendê-la. E ele já estava pronto para atender a essa senhora, ajudá-la no que fosse possível. Então ela falou para ele: olha, eu vim agradecer o senhor, mas não precisa me levar não, porque o meu cunhado vai me levar. Então o senhor não precisa se preocupar. O senhor pode ficar tranquilo que eu vou com o meu cunhado, que ele vai me levar no carro dele. Então esse meu vizinho falou: não, tudo bem, mas se a senhora precisar de alguma coisa, pode contar comigo. E assim aconteceu que ele não levou essa senhora. Porém, mais tarde, ele descobriu que o marido dessa moça não estava sumido. Ele estava na casa de uma outra mulher. Então, esse conhecido meu conseguiu, com a oração que ele pediu a Deus, evitar de entrar numa confusão que seria difícil de explicar para o marido dessa mulher. Por quê? Imagina ele chegando lá, no trabalho desse homem, encontrando esse homem com outra mulher. O que esse homem ia pensar desse meu amigo? Ia ficar com raiva, não ia? Ia ficar com raiva. Poxa, esse meu vizinho trouxe minha mulher para me dar um flagrante? Ia ser uma confusão daquelas, que não tem nem como saber o resultado final. Então, irmãos, é mais ou menos isso que a doutrina espírita nos ensina, como ensinou esse conhecido meu, que ele também é espírita. A gente procurar sempre, né, conversar com Deus nas dúvidas, se a gente realmente está sendo útil. Porque às vezes a gente pensa que está fazendo um grande bem, mas no final, se a gente não pensa direito, está fazendo um grande mal. Não é verdade? Esse meu amigo, ele conseguiu fazer o bem de fato, ele não se envolveu, não prejudicou a ninguém. Não é verdade? Então, só essas visões, esses entendimentos, esses esclarecimentos que a doutrina espírita dá a todos nós. No entanto, cada um de nós tem a condição de fazer escolhas. Nós temos essas condições. Agora, a religião que você deve escolher é aquela que te faz se sentir bem, onde você se sente uma pessoa útil, uma pessoa que está num grupo onde está prosperando, principalmente moralmente. Ok? Então, amigos, fica aqui a dica de hoje para vocês. Estamos vendo, que foi o início do nosso tema hoje, que o Espiritismo já deu seus primeiros passos dentro das religiões. Muitos já acreditam, mesmo não sendo espíritas, já acreditam na reencarnação. Outros já acreditam também nos espíritos, coisa que não se admitia. Não é verdade? Espíritos, coisa que não se pronunciava fora da doutrina espírita. Só se ouvia falar de espíritos na doutrina espírita. Por isso é a doutrina espírita, porque tudo é ligado aos espíritos. Ok? Então, as outras religiões não. A doutrina, a religião católica
fala de quê? De alma, almas, ok? Os evangelhos não admitiam espíritos. Era Satanás, era o capeta. Hoje em dia já admite os espíritos, né? Que mais? A doutrina, mesmo Umbanda, Candomblé, Quimbanda, coisa e tal, chama aqueles espíritos de quê? Oxalás, né? Tem vários nomes, né? Enfim, mas espíritos, quem dava essa denominação para os seres extracorpóreos, aqueles seres que já não habitam mais o corpo material, era a doutrina espírita, ok? Mas ela já está começando a entrar nessas religiões, não forçando, porque não são espíritas que estão querendo inserir essas ideias dentro dessas religiões. É que as próprias pessoas que frequentam essas religiões já estão tendo uma compreensão maior, entendendo maior o que somos nós, todos nós. Enquanto estamos aqui vivendo no corpo, somos o quê? Espíritos encarnados, mas que na nossa essência somos espírito, porque a nossa vida eterna é de espírito. O corpo fica e a gente vai para retornar novamente, certo? Então fica aqui, amigos, essa comprovação daquilo que os espíritos falaram há 250 anos atrás, que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E comprovadamente já vemos muitas religiões admitir isso que eu já falei, né? A reencarnação e os espíritos. Obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.